Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Caio Carvalho e nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam todos com saúde e nós iremos iniciar a nossa aula. Nos vídeos de hoje, eu quero continuar nossa discussão a respeito das 5 competências do Enem, da redação do Enem. Nós já falamos sobre a primeira competência no vídeo anterior e nesse vídeo nós vamos falar sobre a competência 2 e a competência 3. Então vamos iniciar pela competência 2. Desde já eu peço a atenção de vocês, peço que vocês coloquem o material aí do lado, coloquem aí o caderno de anotações para vocês anotarem as suas eventuais dúvidas, para depois enviar essas dúvidas via plataforma ou qualquer outro tipo de comunicação entre o professor e o aluno. Então vamos lá. Nós sabemos que para um texto bem escrito, principalmente o texto dissertativo argumentativo, no caso da redação do Enem, nós precisamos ser competentes em determinadas áreas. É por isso que nós temos 5 competências para um bom texto dissertativo argumentativo. Nós já falamos sobre a primeira competência, que é aquela que diz respeito à gramática, né? A escrita formal da língua portuguesa e a escolha de registro formal em um texto dissertativo argumentativo. E agora nós vamos falar a respeito das demais. Na competência 2, o candidato precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, na competência 2, em linhas gerais, é o momento em que nós iremos colocar no nosso texto os nossos repertórios socioculturais, que são aquelas informações que eu retiro de lugares comprovados, né? Sites, séries, filmes, livros, citações de filósofos, alusões históricas, dados estatísticos, enfim, qualquer tipo de informação comprovada para basear a minha informação, para não levar somente algo no campo do senso comum, mas também conseguir propor uma discussão com argumentos sólidos. Então, em linhas gerais, é isso que essa competência prevê. É a capacidade que o candidato tem de mobilizar áreas do conhecimento, áreas ali da filosofia, da literatura, da sociologia, da história, em defesa do seu ponto de vista, né? Além disso, nós analisamos na competência 2 esse desenvolvimento por meio dos limites do texto dissertativo argumentativo, ou seja, nessa competência nós também precisamos que o candidato ele tenha ciência de que ele precisa escrever dentro desses limites, ou seja, naquele texto em prosa, que ele é composto da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Por que eu digo isso? Porque às vezes o candidato se empolga e ele escreve em tópicos, às vezes ele se empolga e ele escreve em versos, e isso não pode ocorrer, porque nessa competência nós precisamos justamente dessa capacidade de entender a questão da prosa. Então vamos aqui falar a respeito da competência 2. Continuar aqui a nossa discussão a respeito da competência 2. Nós precisamos da abordagem completa do tema, ou seja, eu não posso ter uma discussão tangente, que é aquela discussão que só pega metade do tema. Se eu falo sobre violência no trânsito brasileiro, eu preciso falar sobre violência, né? Descrever a violência, e preciso falar também a respeito de trânsito no âmbito brasileiro. Se eu falar só sobre trânsito ou só sobre violência, eu tenho um texto tangente. Eu não alcancei a abordagem completa do tema. Então tenham isso em mente. Quando eu falo de competência 2, eu preciso ter uma abordagem completa do tema. Além disso, eu preciso do repertório sociocultural legitimado. O que é um repertório sociocultural legitimado? É quando esse repertório é comprovado por alguma área do conhecimento ou quando ele é comprovado por algum campo da arte. Então ele precisa existir. Em linhas gerais, é aquele repertório em que precisa realmente existir e ele precisa ser comprovado.
Você não pode colocar qualquer coisa que você não tem certeza se existe ou não. Você vai precisar colocar algo comprovado. Temos também o repertório pertinente ao tema, porque se eu estou falando sobre determinado tema, obviamente que o meu comentário, o meu repertório, os meus argumentos precisam estar relacionados com aquele tema. Do contrário, ele não vai ter ali um uso produtivo, porque ele não vai ser nem relacionado com o tema. Então, para que haja uma boa nota nessa competência, eu preciso também de um repertório que seja pertinente àquele tema. Além do uso produtivo do repertório, porque não é só citar algo conhecido e ter ali o seu repertório relacionado com o tema. Você precisa mobilizar esse conhecimento, essa informação de uma maneira efetiva. Você precisa levar esse repertório com uso produtivo, desenvolvendo ele, relacionando ele com o tema, deixando ali tudo explicadinho para o seu corretor. Ele não vai supor nada. O corretor ele não tem essa tarefa de supor nada no teu texto. É você que tem que deixar claro. É você que tem que dizer. Então, cuidado também com o uso produtivo do repertório. Precisamos também das 3 partes do texto nessa competência, porque a banca quer que o candidato tenha ciência de que ele precisa conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o corretor precisa perceber que você tem o domínio dessa estrutura do texto em prosa, né? Que não se dá em forma de tópico, não se dá em forma de verso, não se dá em monobloco, né? Que é aquele parágrafo completo, é somente um parágrafo no texto todo. Além também de nenhuma parte embrionária. O que é essa parte embrionária? É quando eu tenho uma introdução muito pequena, ou um desenvolvimento muito pequeno, ou ainda uma conclusão muito pequena, ali com 2 linhas, com 3 linhas. Não pode, você precisa desenvolver essas informações para que elas não sejam embrionárias. Se ela for embrionária, ela é penalizada aqui na competência 2. Vamos para a competência 3, já que nós já falamos sobre a 2. Na competência 3, o que o candidato precisa? Ele precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. É nessa competência que eu falo sobre o desenvolvimento das informações e do meu projeto de texto. Lembra que eu falei sobre isso bastante com vocês, sobre o projeto de texto, que é aquela organização no texto? Pois é, falamos na unidade passada, nós retomamos aqui agora. Vamos lá. O projeto de texto nada mais é do que a organização da estrutura do meu texto. Eu preciso saber o que eu vou discutir em cada um dos parágrafos, né? Então eu preciso ter esse domínio. Vamos lá. Eu sei que o meu texto precisa conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Começando pela introdução, eu tenho a contextualização do tema, mais as 2 teses. No desenvolvimento, eu preciso continuar a minha discussão. Eu vou continuar a mesma discussão, no mesmo tema. Então, eu não vou me perder. No desenvolvimento 1, eu explico a tese 1. Porque isso mostra ali uma organização textual de que o corretor ele vai entender realmente que você se organizou. Você trouxe uma tese e que você explicou essa tese no desenvolvimento. Então, desenvolvimento 1, explicação da tese 1. E uma boa estratégia para desenvolver o primeiro desenvolvimento, tópico frasal, que eu vou explicar isso direitinho na nossa próxima live aqui para o 3º ano, mas vocês já vão ter isso em mente desde já. O tópico frasal, que é a primeira frase do desenvolvimento em que você vai colocar ali o que vai ser discutido naquele parágrafo. Temos a argumentação, que é essa parte mais sólida dos argumentos, né, que você vai colocar a fonte, em que você vai citar essa fonte e explicar um pouquinho ali a respeito dessa fonte, por que você coloca essa fonte, o que ela tem a ver ali com o teu tema. Temos a opinião, que é a análise da fonte que você trouxe, é uma explicação mais detalhada a respeito da fonte. E você vai explicar ali o que esse dado te mostra, qual é a reflexão que esse dado nos traz, né? Seguida ali da finalização, que é o último períodozinho
do desenvolvimento em que você vai finalizar uma breve conclusão daquele parágrafo, não conclusão do texto, conclusão daquele parágrafo, né? O finalzinho do parágrafo. Assim como o desenvolvimento 2, eu vou ter também essa mesma sequência, só que no desenvolvimento 2 eu vou explicar a tese 2. Então até aqui eu tenho uma organização no texto, eu tenho um projeto de texto bem articulado. Contextualização, tese 1, tese 2 na introdução, explicação da tese 1, desenvolvimento 1 e explicação da tese 2 no desenvolvimento 2. Seguindo, nós temos aqui a nossa conclusão. Como nós sabemos, a nossa conclusão ela está relacionada à retomada do tema, aquela breve menção que você faz sobre o tema, seguido de uma proposta de intervenção. Eu sempre digo para os alunos, para os candidatos, fazerem 2 propostas de intervenção. Por quê? Por conta da organização do texto. Se eu tenho 2 teses e 2 desenvolvimentos, por que não colocar 2 propostas de intervenção? Uma relacionada à tese 1 e ao desenvolvimento 1, e a outra relacionada à tese 2 e ao desenvolvimento 2. Correto? Então, na conclusão, eu preciso dessa breve retomada, eu preciso da proposta de intervenção 1 com todos os elementos, seguido da proposta de intervenção 2 com todos os elementos. Nessa competência, na competência 3, eu também analiso o desenvolvimento das informações, ou seja, eu não posso trazer uma informação solta, uma informação mal explicada, uma informação que eu coloco ali, abandono e vou para outro tema. Não pode, você precisa levar informações precisas, desenvolvidas e explicadas. Lembra que o teu corretor ele não vai supor nada por ti? Pois é, ele vai apenas ler e avaliar a tua redação. Eles não vão pensar, o que o candidato quis dizer. Não, eles vão analisar o que você disse, o que você escreveu. Então você precisa desenvolver tudo que você vai falar. Se você não sabe de determinado fato, não sabe como desenvolver, tire. É melhor você não falar do que você falar e não desenvolver aquilo. Então essa foi a nossa aula desse vídeo, né, em que nós falamos a respeito da competência 2 e da competência 3. Vocês vão clicar no próximo vídeo para assistir a respeito da competência 4 e da competência 5. Então, até daqui a pouco.